Então, nessa semana teve o debate do Padre José Eduardo com o Pastor Tasso, lá no Vilela. E quem não assistiu, eu recomendo, foi muito bacana, muito respeitoso. E o Pastor Tasso, de forma muito respeitosa, ele disse que a maior divergência dos católicos e evangélicos é sobre a teologia que versa sobre a justificação. Então ele afirma que é apenas pela fé que o homem se salva. E a Igreja Católica não pensa assim. E eu queria poder contribuir um pouco com esse debate, dando minha humilde opinião, como católico. E aqui, o Pastor Tasso, ele vai usar como exemplo de salvação única e exclusivamente pela fé a passagem do bom ladrão. E vamos dar uma olhadinha se foi única e exclusivamente pela fé mesmo. Eu quero usar a Bíblia para demonstrar que não foi única e exclusivamente pela fé. Eu vou citar aqui as cartas de Coríntios, de Gálatas, as cartas de São Tiago, de São Pedro, e da mesma forma que a Bíblia não cita ali explicitamente que o ladrão foi justificado pela fé, se a gente pegar a passagem do bom ladrão, ele não diz explicitamente que o ladrão foi justificado pela fé, mas foi uma forma interpretativa que o pastor chegou. E ele interpretou que foi pela justificação pela fé. Eu irei trazer a visão de São Gregório Magno a respeito da mesma passagem. Que o Senhor, o pastor Tasso, olhou com os olhos da fé, São Gregório olhou com os olhos das virtudes teologais, que diz lá em Coríntios 13. E eu vou preferir olhar com os olhos da caridade. E, pastor Tasso, o senhor pode não concordar, mas é a sua visão frente à visão de São Gregório Magno. E ele diz assim: esse ladrão tinha as mãos e os pés cravejados na cruz, e ele só não estava a sofrer o coração e a língua. Inspirado por Deus, ele oferece tudo o que tem, segundo as palavras do apóstolo, com o coração se crê para alcançar a justiça, ou seja, o justificado, mas com a boca se faz a confissão para conseguir a salvação. Se eu não me engano, Romanos capítulo 10. E desta maneira, o ladrão tomado pela graça divina, ele recebe e conserva a graça divina que fala o mesmo apóstolo São Paulo. Ele teve fé, porque ele crê que nosso Senhor iria um dia reinar. E vendo ele morrer na cruz consigo, ele teve também a esperança, uma vez que ele pediu para entrar no seu reino. E por fim, deu prova da caridade. A última virtude teologal, quando ele repreende o seu parceiro, que estava crucificado do lado esquerdo, e amou Jesus. A palavra de São Gregório seria o suficiente para demonstrar que não foi apenas a fé, a matéria de justificação do bom ladrão. Mas vamos aqui para as passagens bíblicas que o próprio padre José Eduardo falou, que aqui é de São Tiago. Ele não leu tudo e eu queria ler alguns trechos. Então vamos lá? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Isso foi uma pergunta de São Tiago. Então vamos aqui para o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então vamos aqui para o versículo 19, você consegue ler? Ela vai dizer mais ou menos que os demônios creem. E, vem cá, nem por isso eles estão salvos. Percebe? A fé precisa das obras para ser provadas. Da mesma forma que um corpo sem sopro da vida é morto, a fé sem obra é morta. E não sou eu que estou dizendo, é São Tiago, lá no versículo 26 desse mesmo capítulo. Mas a questão aqui é, se aquilo que o ladrão na cruz falou e o que São Gregório nos explica é obra de amor ou não. E se as obras têm poder ou não justificação. Então vamos lá o que São Pedro nos diz. Mas, sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Ainda que aqui ele não esteja falando explicitamente de justificação, mas do processo de santificação, a gente pode olhar para o ladrão e ver como forma de justificação. Mudando aqui de passagem, vamos lá. Primeiro, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pela ação do Espírito Santo. E se ele falou sendo usado pelo Espírito, ali na cruz, as palavras do ladrão eram obras do Espírito. Vamos então ler Gálatas. Bom, aqui a gente vê as obras da carne, e aqui é citado todas as obras da carne, e aqui a gente vê os frutos do Espírito. Então a gente tem que pensar, né? Mas aqui ele está falando dos frutos do Espírito. Mas se a gente olhar bem, os frutos do Espírito é sinônimo de obras, entende? Se a gente olhar aqui, antes ele fala de obras da carne e depois de frutos do Espírito. E olha qual é a primeira obra do Espírito Santo? O primeiro fruto ou obra do Espírito Santo na alma do justo é o amor. Então vamos aqui para a última passagem, lá 1 Coríntios 13, e lá fala qual é a maior entre as três virtudes, como São Gregório Magno disse, né? E a maior delas é a caridade. E ele ainda fala bem aqui, ó. Ainda que tivesse toda a fé ao ponto de transbordar montanhas, os montes, se não tivesse amor, de nada seria, nada valeria. Ou seja, a fé do ladrão bom, se não houvesse amor, ela seria morta. Fé sem obra é morta. Fé sem obra de amor é morta. Ele não foi justificado exclusivamente pela fé, mas porque a fé dele estava provada no amor. Que por uma graça unilateral, como disse o padre José Eduardo, que o inflamou e o fez confessar o seu arrependimento. Então, como eu disse, o Senhor olhou apenas para a justificação do ladrão com o olhar da fé. Mas o Senhor não pode negar o fato que, se olharmos com o olhar da caridade, a gente pode ver sim que não foi apenas a fé que o justificou, mas foi o amor, que foi obra do Espírito Santo, que provou a fé dele. Sem o amor, seria morta a fé do ladrão. E por fim, Deus os abençoe, pastor, Padre José Eduardo, e que essa minha humilde contribuição possa ter de alguma forma ajudado aí a contextualizar esse debate. Meu nome é Fernando Moita, e eu queria que todo mundo aí pudesse compartilhar e curtir esse vídeo e mandar pra geral. Obrigadão, tamo junto, e valeu!